Olá, veja nesta edição do Trabalho Legal. MPT lança livro O Verso dos Trabalhadores. Todos tiveram o cuidado de trabalhar textos e imagens, no caso dos fotógrafos, que lidem com a questão do trabalho, com as questões dos trabalhadores, que é uma questão que me interessa muito pessoalmente. As profissões promissoras em meio à crise. A retração na economia e a pouca expectativa no aumento de salário são desafios importantes que devem ser superados por algumas profissões. O projeto quer reduzir a idade mínima de admissão ao trabalho. No momento em que se define um patamar mínimo, que no caso brasileiro já é de 16 anos, como idade mínima para admissão ao trabalho, não pode haver uma proposta seguinte dimensionando para baixo esse patamar. E a rotina de um condutor de embarcações. É um pouco diferenciada do trabalho convencional, né? Nós não precisamos ficar ali atrelado a um escritório e, como vocês podem ver, né, o local de trabalho é bem favorável, é bem agradável. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Fotografia e literatura com diferentes perspectivas sobre a realidade do trabalho no Brasil estão agora reunidas em um livro. A obra O Verso dos Trabalhadores, que reúne textos de 9 autores e ensaios de 5 fotógrafos, foi produzida com recursos de multas envolvendo ações do MPT. As fotos não deixam dúvidas. Há trabalhadores que ainda vivem à mercê do descaso e precisam conviver com o perigo no ambiente de trabalho. Essas imagens estão no livro O Verso dos Trabalhadores, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho por meio da Coordenadoria de Combate às Fraudes nas Relações de Emprego. A obra conta um pouco da exploração de trabalhadores no país. O Verso dos Trabalhadores nasceu com o objetivo de incentivar a reflexão sobre as profissões, suas simbologias e impactos na vida contemporânea. A partir desta ideia, 9 autores encararam o desafio de produzir textos especialmente para a obra. Clara Arregui é um deles. Para mim foi uma honra muito grande, porque é um projeto de grande envergadura, envolve importantes autores, não só do Brasil, como de fora, que é o caso do Mia Couto, né? E todos tiveram o cuidado de trabalhar textos e imagens, no caso dos fotógrafos, que lidem com a questão do trabalho, com as questões dos trabalhadores, que é uma questão que me interessa muito pessoalmente. A escritora escolheu contar a história de uma trabalhadora doméstica negra que cuida de crianças e não tem a relação de trabalho bem definida. Situação presente na rotina da autora e de muitos brasileiros. A Mãe Preta é uma personagem que é, ao mesmo tempo, um resquício do tempo da escravidão no Brasil. São misto de trabalhadoras e empregadas e pessoas da família, tem muito afeto envolvido, então tem uma dubiedade muito grande nessa relação. Porque no meu caso, por exemplo, para escrever Isaulina, que é o meu conto, eu fundi várias personagens, e todas elas são personagens do nosso afeto, e ao mesmo tempo não deixam de ser resquícios muito graves de uma relação de trabalho muito confusa. O livro usa uma linguagem que foge dos termos jurídicos. Com isso, o público pode encontrar as visões particulares dos autores em imagens e textos. Eu acho que discute-se muito a questão das leis, dos direitos, mas quando a arte entra em cena, quando a literatura entra em cena, o vigor dessa argumentação é outro, porque por meio da arte, por meio da literatura, por meio das fotografias, as pessoas podem se emocionar e ter uma compreensão mais profunda desses assuntos do que meramente quando se discute no plano das teorias, no plano da razão. Com o livro em mãos, a escritora se emociona com todas as histórias. O livro está maravilhoso. Eu fui lê-lo agora, depois de pronto, e já na primeira página, que é um texto da Eliane Brum, sobre a questão do amianto, eu me emocionei às lágrimas. Eu falei, nossa mãe, isso são questões muito importantes mesmo. A felicidade de estar no projeto é muito grande, pessoalmente, de estar tão bem acompanhada. Mas, mesmo que eu não tivesse, mesmo que eu tivesse apenas como leitora que eu sou, e abrisse o livro e começasse a ler, eu já veria a grande importância que esse livro está tendo, vai ter, para o Brasil. O livro traz 9 textos
que vão de crônica à carta, passando por contos e artigos intercalados por 7 ensaios fotográficos. José Rezende Júnior é um dos escritores. Como é que foi contribuir para um projeto como esse? Bom, eu fiquei muito feliz, logo de cara, fiquei muito feliz com o convite, né, pelo tema, falar do trabalhador, que eu acho que é um tema que atrai todos nós e temos muito a dizer sobre isso, né? E a literatura, geralmente, ela é muito solta, você escreve aparentemente sem um compromisso com uma coisa concreta, né? Mais é com o imaginário e tal. Então, você trazer a literatura para esse universo, que é uma coisa concreta, que é a luta do trabalhador, a luta contra as injustiças, contra o trabalho escravo, contra o trabalho infantil, eu acho que isso é enriquecedor para qualquer escritor. A exploração infantil no mercado de trabalho foi o tema escolhido pelo escritor. Ele é um menino que ele não vê nada que tem no céu, não vê as nuvens, as figuras que as nuvens formam no céu, não vê sol, não vê lua, não vê disco voador, não vê cometa, não vê nada. Por quê? Porque ele está sempre olhando para o chão. E depois a gente vai saber que ele está sempre olhando para o chão porque ele é engraxate. Então ele tem que estar sempre olhando para os pés das pessoas para ver quem precisa de uma graxa, né, para ele oferecer os serviços dele. E é uma vida muito triste desse menino e acontece um episódio, um dia ele encontra, de tanto olhar para o chão, um dia ele encontra uma bola e é o primeiro brinquedo que ele tem na vida. E ele sai chutando a bola, sai brincando e tal, e aí a vida dele se transforma a partir disso. Para ele, é preciso não só discutir, mas colocar em prática políticas públicas para combater a exploração. É uma luta que não termina, né? Essa luta só termina no dia que não tiver mais nenhuma criança no trabalho infantil, não tiver mais nenhuma criança fora da escola, nenhuma criança impedida de viver a sua infância porque ela tem que trabalhar. E quando isso não acontece, então a luta continua. José Rezende Júnior espera conscientizar a população sobre a importância desse assunto. Para o escritor, a abordagem de todos esses temas é uma grande contribuição para a solução desses problemas no Brasil. E eu, modestamente, com a minha ferramenta de escritor, que é a literatura, quero colocar uma pitadinha, um pouco mais de reflexão sobre esse tema, né? E eu acho que o livro como um todo, que aborda os outros aspectos também, o trabalho escravo, outras formas de exploração do trabalho, eu acho que a gente deu aí sim uma contribuição, né, para esse debate, que tem que ser permanente. A sociedade tem que estar sempre debatendo isso. O livro foi produzido pelo Ministério Público do Trabalho, com recursos de uma multa aplicada a uma empresa do ramo da construção civil, que foi processada por terceirização ilícita de mão de obra e condições insalubres no ambiente de trabalho. Parte do valor arrecadado foi destinada também para a criação do site da obra. O livro será distribuído de graça para escolas e bibliotecas do país. Quem quiser também pode encontrar a publicação no site www.oversodostrabalhadores.com.br. Está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados uma proposta que prevê a redução da idade mínima de admissão ao trabalho de 16 para 14 anos. A PEC é considerada ilegal pelo Ministério Público do Trabalho, que já emitiu parecer que considera o projeto inconstitucional. Está na Constituição Federal de 1988. É proibido qualquer tipo de trabalho para menores de 16 anos, com exceção de jovens aprendizes a partir dos 14 anos. Mas uma proposta de emenda à Constituição quer alterar isso e reduzir a idade mínima para trabalho formal para 14 anos. Nas ruas, a PEC não agradou. Na minha opinião, eu acredito que um adolescente de 14 anos trabalhando é um prejuízo para a vida dele, né? Ele perde a infância dele, onde ele podia estar aproveitando de outra forma, estar utilizando como aprendizado, para fixar mesmo essa questão dele de moral, ética, de cultura, de toda essa questão. Ele está perdendo a infância dele trabalhando e eu não concordo com essa prática. Eu acho que as pessoas que colocam esses adolescentes para trabalhar que tinham que ser punidos mesmo. Com certeza, acho que a criança perde parte da infância. Eu acho que prejudica sim, porque a criança tem que estudar, não tem que estar trabalhando. A PEC propõe alterar a Constituição Federal para liberar o trabalho formal sob o regime de tempo parcial a partir dos 14 anos de idade. A proposta está sendo analisada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. A proposta de emenda constitucional
representa uma violação de um outro princípio muito caro na ordem jurídica, que é o princípio do não retrocesso social. É o princípio que não permite a retrogradação em matéria de direitos fundamentais. Isto é, no momento em que se define um patamar mínimo, que no caso brasileiro já é de 16 anos, com uma idade mínima para admissão ao trabalho, não pode haver uma proposta seguinte dimensionando para baixo esse patamar. Há quem seja a favor da proposta. Eu acho que eu sou a favor de reduzir a idade, porque tem muita criança já de 14 anos que tem força para trabalhar e não tem tempo suficiente para frequentar a escola e para trabalhar também. Eu tenho um filho de 14 anos, eu gostaria que ele já estivesse trabalhando. Ele pelo menos estava mais livre de droga, de alguma coisa, porque 14 anos já sabe muito bem o que faz. Para o coordenador nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente do MPT, esses argumentos são baseados em mitos. São ideias que estão no imaginário da sociedade e são ideias que, na verdade, representam um mito. Há vários mitos quando se fala em trabalho infantil. Trabalhei quando era criança, estou aqui, venci na vida, é um mito. Ou o trabalho afasta das drogas, afasta do crime, afasta do ócio. Todos esses são mitos, que na verdade escondem um preconceito muito grande que há na sociedade em relação à temática do trabalho infantil. E a realidade dos fatos é bem diferente. As pessoas que falam que o trabalho forma, que o trabalho acrescenta, na verdade, representam o que a gente chama de um ponto fora da curva. Que as estatísticas, a grande maioria, o grosso daquelas crianças e adolescentes que trabalham quando crianças, que trabalham precocemente, trabalham antes da idade mínima, essas crianças acabam não acessando o mercado de trabalho de maneira digna. Passam a acessar subempregos, são exploradas, péssimas condições de trabalho, péssimos salários. O procurador do trabalho considera que a proposta contraria um direito fundamental da população brasileira e não pode ser admitida pelos parlamentares. As propostas que visam a reduzir a idade mínima para o trabalho são, na visão do Ministério Público do Trabalho, inconstitucionais, porque ofendem a cláusula pétrea. Cláusula pétrea é o chamado núcleo duro, é o chamado conjunto de matérias que não podem ser alteradas, ainda que por força de uma emenda constitucional. No momento em que há uma proposta de redução da idade mínima do trabalho, está se atingindo um direito fundamental, que é o direito fundamental ao não trabalho antes da idade mínima. O MPT emitiu um parecer jurídico com argumentos que expõem a inconstitucionalidade da proposta de emenda à Constituição, número 18. Entre eles, estão que, caso a PEC seja aprovada, o Brasil estará violando tratados internacionais de direitos humanos, como a Convenção número 138 da Organização Internacional do Trabalho, e que o projeto fere a dignidade da pessoa humana. O parlamento brasileiro precisa evitar retrocessos como esse. Essas idades todas elas foram criadas não ao léu, elas são baseadas em estudos da medicina, da psicologia, da assistência social e que demonstram que o trabalho nessa fase da vida é perverso, prejudica, não acrescenta e, portanto, deve ser evitado. E você vai ver depois do intervalo as profissões promissoras em meio à crise. Entre janeiro e julho deste ano, o Brasil perdeu quase 500 mil postos formais de trabalho. Mas em meio à crise econômica, novas áreas têm crescido. Sabe aquela frase, não tá fácil para ninguém? Pois é, ela nunca fez tanto sentido para empregadores e principalmente trabalhadores. Segundo o CAGED, nos primeiros 7 meses do ano, o Brasil perdeu quase 500 mil postos de trabalho com carteira assinada, 157 mil só em julho. A economia brasileira está passando por um processo de reajuste devido ao cenário recessivo. Esse ano a expectativa é de retração da economia em torno de 2%. Ano que vem também é esperada uma retração de 0,16%. E isso acaba refletindo nas empresas que têm que refazer os seus planos, demitir em alguns momentos funcionários para readequar os seus custos a essa nova realidade. Setores como construção civil, indústria e comércio foram os mais prejudicados.
O estado de São Paulo liderou a lista dos que mais demitiram. O estado fechou mais de 38 mil vagas, seguido por Rio de Janeiro com 19 mil, Rio Grande do Sul com 17 mil, Minas Gerais com mais de 16 mil, Santa Catarina com 14 mil, Paraná com mais de 12 mil, Pernambuco com mais de 9 mil e Bahia com 8 mil. Para o presidente do Sindicato da Construção Civil do Distrito Federal, a crise no setor se reflete principalmente na falta de obras. A construção civil normalmente é quem sente primeiro, porque a gente tem muita rotatividade e nessa rotatividade a gente não tem percebido novas contratações. Então os trabalhadores estão sendo demitidos, desligando das empresas e não tem novos empreendimentos que podem. Isso pela situação de dificuldade econômica do país mesmo. Então a gente não tem novos empreendimentos hoje no país inteiro. Gilson Silva é comerciante e conta que as vendas caíram bastante. Caiu muito, né? De junho e julho para cá, a queda foi de uma vez, né? A sorte mais da gente que mexe com comida, né? Então a comida não caiu muito, né? Enquanto isso, a gente teve uma expectativa de crescer agora esse mês aí, mas o comércio não deu aquela alavancada, né? Foi cair mais e mais. A retração na economia e a pouca expectativa no aumento de salário são desafios importantes que devem ser superados por algumas profissões. Outras têm demonstrado crescimento e são consideradas por recrutadores como áreas promissoras para 2015. A profissão de advogado trabalhista é uma delas. Alessandro, além de advogar, vive do jornalismo. Ele explica que o direito é mais promissor. Eu acho assim, o direito, ele capacita a pessoa, capacita o ser humano e capacita o jornalista, o profissional, a saber lidar com as situações do dia a dia. Eu escolhi o direito principalmente pelas oportunidades que esse ramo dá e me interessou muito. Outros cargos considerados em alta são o de gerente de logística, por exemplo. Em um país de dimensões continentais e com altos custos de transporte, como é o caso do Brasil, esse tipo de profissional é vital para garantir o lucro da empresa. Engenheiro, administradores e economistas podem trabalhar nesta função. O salário varia entre 14 mil e 18 mil reais. O profissional que cuida do controle de produção em função da demanda para evitar gastos excessivos com estoque ou falta de produtos no mercado é o gerente de planejamento de demanda. Engenheiros e administradores podem exercer a função. O salário pode chegar a 16 mil reais. Com a instabilidade econômica do país, empresas de várias áreas estão investindo em um profissional capaz de elaborar as melhores estratégias comerciais e assim manter ou aumentar o faturamento. O destaque dessa função é para o diretor comercial. Ele ganha entre 25 e 30 mil reais. Segundo este economista, o melhor a fazer em um momento de dificuldade na economia é ter certeza da decisão que está tomando, caso o profissional queira mudar de área. O momento é de incerteza, então qualquer mudança nesse momento ela tem que envolver um cálculo muito preciso e algum nível de segurança. As dúvidas sobre legislação trabalhista são tiradas no quadro MPT Responde. O procurador do Trabalho, Rafael Marques, é o convidado desta edição. Qual a missão do Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho, como ramo do Ministério Público da União, é o fiscal da lei. Visa a atuação do Ministério Público do Trabalho garantir a ordem jurídica no âmbito das relações de trabalho. Garantir, portanto, o valor do trabalho digno, o valor do trabalho decente, a dignidade do homem trabalhador. É por isso que o Ministério Público do Trabalho atua combatendo o trabalho infantil, combatendo o trabalho escravo, garantindo um meio ambiente de trabalho saudável, combatendo as fraudes na administração pública, combatendo as fraudes nas relações de trabalho, tudo com a finalidade, portanto, de garantir um padrão de trabalho decente e digno na sociedade brasileira. Existe diferença entre MPT e PGT? A PGT, ou seja, a Procuradoria-Geral do Trabalho, é o órgão máximo do Ministério Público do Trabalho. É o órgão diretor, é o órgão executivo, é o órgão que dá a diretriz nacional. Portanto, não existe uma diferença, existe uma relação de conteúdo e continente. A Procuradoria-Geral do Trabalho é o órgão máximo do Ministério Público do Trabalho. E você vai ver depois do intervalo a rotina de um condutor de embarcações.
Mesmo sem mar, Brasília possui a 4ª maior frota de barcos do país. O repórter Rodrigo Nunes foi até lá para mostrar o trabalho de um condutor de embarcações. Estamos aqui no Lago Paranoá, um dos principais pontos turísticos de Brasília. Viemos aqui para dar um passeio de barco e mostrar para você um pouco mais sobre a profissão de um condutor de embarcações. Quem está ao meu lado é o André, que será o responsável pelo passeio de hoje. Mas antes de tudo, André, eu queria saber como é essa profissão, como é essa rotina. Bom, a rotina de um condutor de embarcações é um pouco diferenciada de um trabalho convencional. Nós não precisamos ficar ali atrelado a um escritório e, como vocês podem ver, o local de trabalho é bem favorável, é bem agradável e nós tentamos mostrar aí para a população de Brasília e para os visitantes um pouquinho do nosso Lago Paranoá. Mesmo não estando em um escritório, tem muitas obrigações também, né? Com certeza. De uma forma resumida, da mesma forma que você tem o seu carro e as suas obrigações, as suas habilitações, você precisa também fazer o mesmo quando você deseja pilotar uma lancha. Você acha que às vezes as pessoas acabam confundindo e acham que podem pegar um barco e sair por aí navegando? Com certeza, essa é uma situação muito comum, porque as pessoas constantemente vêm perguntar para mim se podem comprar uma embarcação e sair pilotando. Isso não é possível porque, da mesma forma que um carro, você precisa fazer um curso, você precisa tirar a sua habilitação junto da Marinha, para só depois você poder pilotar a sua lancha. Então, André, vamos dar a volta de barco? Agora. Mas antes de partir, temos que tomar algumas medidas de segurança. Com certeza. Nós precisamos primeiro estar sempre com a manutenção da embarcação em dia, para evitar problemas mecânicos, e aqueles itens normais de segurança, como os extintores de incêndio, os coletes salva-vidas. Nós também possuímos as boias circulares, caso alguém caia na água e não esteja com colete. E no nosso caso, o condutor da habilitação também é interessante que ele seja também treinado em salvamento aquático, para o caso de alguma emergência, treinado em primeiros socorros. Isso aí tudo é válido para quem deseja entrar numa embarcação e sempre deve se preocupar com esses itens. Agora que tá tudo certo, podemos ir? Vamos. E André, os cuidados aqui na água são praticamente os mesmos que se deve ter no asfalto? Com certeza, nós temos as nossas regras de navegação e sempre observando a prioridade dentro do lago são para os banhistas e vamos dizer assim, vai aumentando a responsabilidade de acordo com o tamanho da sua embarcação. Então, os banhistas têm preferências, tem a preferência, depois vem as embarcações de pequeno porte e a nossa, que é um pouco maior, nós temos sempre que ficar verificando nas imediações se tem alguma outra embarcação se aproximando de forma perigosa, para inclusive a gente até tentar alertá-lo, para não ocorrer algum acidente. E a fiscalização está sempre aí, tem que tomar cuidado também? Com certeza, a Marinha e a Polícia Militar já estão aí há um bom tempo fazendo esse tipo de fiscalização para evitar que pessoas que não têm habilitação ou que têm habilitação estão fazendo algo errado venham a causar algum acidente. Então não pode beber, mas como é que é a questão do limite de velocidade aqui? Bom, em relação à velocidade, não tem ainda uma legislação específica, mas como o nosso lago aqui hoje, a quantidade de banhistas é muito grande, então da mesma forma que os automóveis, é sempre bom você não abusar da velocidade, porque situações de risco acontecem e você estando numa velocidade alta, você vai ter pouco tempo para dar uma resposta, ter o reflexo para tentar evitar esse acidente. Agora, André, eu entendi bem o que você falou da questão do escritório, porque sem dúvida deve ser um dos escritórios mais bonitos do mundo, né?
Isso porque você ainda não viu o pôr do sol perto ali da Terceira Ponte. Isso aqui realmente é um trabalho diferenciado e eu aconselho aí a todos conhecerem o nosso lago dentro de uma lancha, coisa que vocês assim não estão muito acostumados. Eu aconselho vocês a procurarem uma forma de fazer isso. E André, qual a dica que você dá para quem está nos acompanhando agora e gostou da sua profissão e deseja seguir essa carreira? Primeiro passo seria procurar uma escola cadastrada, certifique-se de que ela é cadastrada junto à Marinha, certifique-se do que eles têm a oferecer para você, porque isso também varia de escola para escola. Então aconselho você procurar uma escola que te dê mais alternativas em termos de treinamento e posteriormente, após tirar essa habilitação, aí você poderá escolher a sua lancha de acordo com o interesse e o dinheiro que você gostaria de disponibilizar para essa situação. E nós mudamos de cenário, mas você continua pilotando aqui de cima. Como é que pode isso? Essa lancha tem esse sistema um pouco particular, diferenciado das outras, onde você pode pilotar ou da cabine ou aqui da parte de cima para você poder melhorar a sua visão, né? Caso você esteja mostrando aí para os amigos a nossa cidade, essa lancha tem essa peculiaridade. Como é que é o treinamento desse profissional? Bom, nessas escolas cadastradas, ele vai ter uma parte teórica e após você passar numa prova teórica, você vai partir para as aulas práticas, onde você vai aprender como se pilotar, a parte mais difícil que seria atracar e desatracar, mas qualquer um tem condições de fazer, é só se esforçar, que é tranquilo para você conseguir essa habilitação. É só se esforçar. Agora você de casa já sabe, se for andar de barco, fique atento para ver se o piloto tem registro e faça um passeio com segurança. O quadro Meu Trabalho fica por aqui e vocês ficam com essa paisagem. Obrigado, Rodrigo, e parabéns aí ao profissional. E aí, quer participar do nosso programa? Então envie um e-mail para trabalholegal.pautas@gmail.com. Já para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.npt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a próxima!